Bom, a nomenclatura, ou quando a gente dá nome para os neoplasmas, a gente precisa incluir nesse nome alguns elementos. E entre eles, um dos principais é o comportamento biológico, devido à sua extrema importância tanto para clínico, cirurgião, patologista ou inclusive para os tutores, né? Bom, só que esse comportamento biológico, ele sempre vem informado, ou a ele vem agregada uma outra informação, que é o que a gente chama de histogênese, ou seja, informações acerca da célula que compõe aquele tumor. Tá? E essa informação, ou essa histogênese, o modo como a gente informa a histogênese, se baseia na origem dessas células. Então, a gente tem células epiteliais que se originam lá do folheto ectodérmico, para elas vai ser dado um padrão de nomes, e a gente tem as células mesenquimais que se originam do folheto mesodérmico. Para essas células, ou para esse grupo de células, a gente também vai ter um outro grupo de nomenclaturas. Tá? Então, basicamente, o nome do neoplasma é dado tendo em vista o comportamento biológico, e aí informando se ele é benigno, maligno ou eventualmente intermediário, e pela histogênese, ou seja, qual é o tipo de célula epitelial ou qual é o tipo de célula mesenquimal que compõe ou que deu origem àquele neoplasma. Assim sendo, a gente começa a falar sobre as denominações ou os nomes dados aos neoplasmas benignos. Tá? Então, os neoplasmas benignos, invariavelmente, eles vão receber o sufixo "oma". Tá? Então, vai ser dado a designação, vai se informar a designação celular ou do arranjo celular, e a gente vai agregar a isso o sufixo "oma". Então, vamos começar falando de como se denominam os neoplasmas cujo comportamento biológico é benigno e eles têm origem epitelial. Bom, a gente deve levar em conta que existem diferentes tipos de epitélios. Um dos tipos de epitélio, onde a gente com muita frequência, ou a partir do qual com muita frequência se encontram neoplasmas, é o epitélio de revestimento, que geralmente é escamoso estratificado. Tá? Então, quando se tem neoplasmas de epitélio escamoso estratificado, esses neoplasmas, eles geralmente se formam, ou eles crescem formando essas estruturas que a gente chama de papilas. Foi perceber aqui que a própria epiderme normal, ela já se relaciona com a derme, formando essas cristas epidérmicas que se relacionam com as papilas dérmicas. No neoplasma, esse padrão, esse perfil todo é exacerbado, tá? Então, a gente tem, de fato, a formação das papilas, tá? Então, essas digitações. Isso, na prática, a gente observa dessa forma. Então, com muita queratinização, com essas projeções, né, que a gente vê aqui, revestidas por epitélio escamoso estratificado, queratinizado, geralmente, e com um eixo de tecido conjuntivo sustentando. Então, aqui, ó, o que ele chama de fibrovascular core, que é então o eixo de tecido conjuntivo sustentando essas papilas. Então, tendo em vista que esse neoplasma tem por principal característica a presença das papilas, ele recebe justamente essa característica no seu nome. Então, o aspecto de papilo mais o sufixo "oma", sendo então o nome papiloma, certo? Bom, por outro lado, na própria epiderme, a gente já tem outro tipo de arranjo das células epiteliais, arranjo e função, né, das células epiteliais, que seriam as células epiteliais com função glandular. Então, a gente tem aqui, ó, bem já na derme profunda, quase na hipoderme, um agregado de glândulas sudoríparas, aqui e aqui num maior aumento, e também mais próximo, então, lá da epiderme, junto do folículo piloso, a gente vê as glândulas sebáceas. Então, sempre que a gente tiver, que a gente precisar denominar um tumor benigno epitelial, cujo arranjo das células é tubular ou cujas células se originam de glândulas, a gente vai usar o prefixo
adeno, tá? E vai agregar a isso o OMA, que é o nosso indicador de tumor epitelial benigno. Então, a gente vai dizer que aquele neoplasma se trata de um adenoma de, como por exemplo aqui, um adenoma de glândula sudorípara. Percebe aqui, ó, a extensa proliferação de glândulas sudoríparas, também aqui já na derme profunda, que era a localização das glândulas sudoríparas normais, e por outro lado, aqui um adenoma de glândula sebácea. E assim sucessivamente, adenoma de mama, adenoma de glândula salivar, tá? Então, a gente sempre vai utilizar o termo adeno para se referir à glândula ou ao arranjo epitelial em formato tubular, tá? E vai designar de qual glândula é esse neoplasma, tá certo? Isso para os tumores epiteliais benignos. Bom, quando o neoplasma tem, como é que a gente dá o nome então quando o neoplasma tem comportamento benigno, mas ele tem origem mesenquimal, a histogênese dele é de uma célula com origem mesenquimal. Bom, primeiro eu vou fazer um parêntese aqui e relembrar quem são as principais células de origem mesenquimal. Então a gente tem células mesoteliais, que são aquelas que revestem todas as serosas, aumento, cápsula de rim, cápsula de fígado, cápsula de baço, de pleura, seja parietal ou visceral, mediastino, mesentério e por aí vai. Tá? Então, células mesoteliais têm origem mesenquimal, células endoteliais, né, as que constituem os vasos e vão dar origem ao que a gente chama de tumores ou neoplasmas de vasos, células de músculo liso, também as células de músculo esquelético, que tem uma origem um pouco mais primitiva do mesoderma, de umas células um pouco anteriores às mesenquimais, tá? Os osteoblastos e osteócitos, né, células dos ossos, os condroblastos e condrócitos, células de cartilagem, os adipócitos ou lipócitos, né, para vocês pensarem já no nome que a gente vai dar, e os fibroblastos. Então, todas essas células têm origem mesenquimal. Então, quando a gente tiver neoplasma de alguma dessas células, a gente tem que usar o critério sobre o critério que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a gente vai usar a designação da célula, que às vezes vem do nome da célula lá, pode ter origem no latim ou no grego, mais a designação OMA. Então, aqui uma sequência de exemplos para vocês. Por exemplo, fibroblastos, a gente vai usar o fibro, designação da célula, mais o fixo OMA, fibroma, muscular, mio, né, a designação da célula, mais o OMA, mioma. Ah, mas é músculo liso. Eu agrego o liso aqui. Leio, mio e oma. Leio, mioma. Músculo esquelético. Rábido, que designa o estriado do esquelético. Rábido, mio, mais oma. Rábido, mioma. E assim sucessivamente. Se é vaso genérico, se é vaso sanguíneo, se é vaso linfático, cartilagem, osso, tecido adiposo. Tecido adiposo a gente vai usar o termo lipo, tá? Mais o fixoma, lipoma. Células mesoteliais, mesotélio mais oma, mesotelioma, tá? E por aí vai. Assim a gente vai designando sucessivamente todos os neoplasmas de origem mesenquimal. Bom, cumprimos a rotina de dar nome para os neoplasmas benignos. Vamos ter que trabalhar agora com os malignos. Aqui a coisa fica um pouquinho diferente. A gente vai agregar mais uns elementos que vão conseguir designar exatamente o comportamento biológico e a histogênese, tá? No mesmo termo. Então, vamos lá. A gente vai usar sempre, quando a gente quiser denominar um tumor epitelial e maligno, a gente vai usar o termo carcinoma. Por outro lado, se o tumor for maligno, mas ele tiver origem mesenquimal, a gente vai usar o termo sarcoma. Então, vamos dar uma olhadinha agora como é que funciona isso na prática. Então, quando eu tenho tumores malignos e epiteliais, eu vou usar a designação celular mais carcinoma. Ou eu vou usar o termo carcinoma de tal coisa. Ou ainda, eu vou precisar levar em conta quando eu tenho
um arranjo tubular ou glandular. Posso não levar em conta, essa designação está sendo um pouquinho desusada. Então, quando eu tiver, nesse caso aqui, a designação celular mais carcinoma, vamos usar um exemplo aqui, um neoplasma de epitélio de vesícula biliar. A gente vai dizer que é colângio, né? Essas células são colângio. São designadas pelo termo colângio. Então, eu vou dizer que é um colangiocarcinoma, tá? Por outro lado, se eu quiser usar essa outra designação, eu posso dizer que é um carcinoma colangiocelular, tá? Bom, poderia ser, por exemplo, um carcinoma anaplásico, um carcinoma de glândula sebáceas. Aquele exemplo que a gente viu lá nos benignos, se aquele neoplasma não fosse benigno e fosse maligno, a gente, ao invés de dizer que era um adenoma de glândula sebácea, a gente diria que, para pontuar que ele é maligno, sendo epitelial, carcinoma de glândula sebácea, certo? E ainda pode-se usar também a designação do arranjo tubular ou glandular, mais o termo carcinoma. Então, usar o termo adenocarcinoma. Esse tende ao desuso, porque a gente vai precisar colocar aqui de que órgão ou de que glândula vem esse neoplasma. Então, adenocarcinoma de mama. Então, eu vou colocar aqui adenocarcinoma de mama, talvez eu esteja denominando de uma forma redundante, porque eu digo que adeno, glândula, depois eu coloco da glândula tal. Então, adenocarcinoma da glândula sebácea. Tem redundância nesse nome. Então, mais recentemente, os consensos que denominam os neoplasmas têm preferido sempre pelo uso exclusivo do termo carcinoma, mais o tipo de célula ou o órgão no qual ele está, o órgão, a glândula, no qual, o tecido no qual ele está ocorrendo, tá certo? O tecido no qual ele está ocorrendo. Bom, por outro lado, então, só exemplificando para vocês aqui, né, um neoplasma de epitélio, né, um neoplasma maligno de epitélio, com muita invasão dos tecidos adjacentes, aqui é a representação esquemática, e aqui o neoplasma de fato, tá? Então, a gente percebe aqui, ó, uma extensa proliferação de tecido epitelial, com perda daquele arranjo papilar, porque aqui ele já é indiferenciado, lembra? Neoplasma maligno é indiferenciado, e aí a gente daria aqui o nome de carcinoma de células escamosas. O carcinoma onde predominam as células da camada espinhosa, né, da epiderme. Então, um carcinoma de células epidermoides, carcinoma de células espinhosas ou carcinoma espinocelular. Tá? Todos esses nomes são sinônimos. O importante aqui é a gente lembrar que, em sendo de epitélio, o termo é carcinoma. E aqui, da mesma forma, a gente tem de glândula mamária, tá? Aqui maior aumento, mas sempre percebam aqui o arranjo tubular, tá? Então, aqui a gente teria um adenocarcinoma ou um carcinoma de glândula mamária. Bom, agora nós temos outra situação. Agora a gente tem a situação em que a gente precisa considerar como vai se denominar um tumor maligno de origem mesenquimal. A gente falou um pouco dos epiteliais, né? Agora a gente vai falar dos mesenquimais. Lembra? Todas aquelas células mesoteliais, endoteliais, musculares, adipócitos, as que compõem a cartilagem, as que compõem o osso, os fibroblastos, tá? Todos esses tecidos. Para eles, a gente vai usar a designação da célula, parecido com o que a gente fez lá praticamente igual ao que a gente fez lá no benigno, mais o nome sarcoma. Ou então, em alguns casos, sarcoma de tal coisa, certo? Então, aqui, exemplificando, tá? Quando for de fibroblastos, fibro mais sarcoma, né? Então, termo fibrosarcoma. Lembra de usar dois S, porque a gente quer forçar, a gente quer acentuar esse S, então, e ele está entre duas vogais, então fibrosarcoma. Tá? Muscular, miosarcoma. Bom, no caso do liso, né, leio, mio mais sarcoma, leio, mio, sarcoma. Rápido, no caso do esquelético, rápido, mio mais sarcoma, rápido, mio, sarcoma. E assim, a semelhança do que a gente fez para os benignos, só que nesse caso utilizando essa designação de maligno. E de maligno específico
para denominar neoplasmas cujas células têm origem mesenquimal, ou são células mesenquimais, certo? Então, resumindo aqui, quando os tumores forem benignos e epiteliais, o arranjo celular, né, papilar, de revestimento ou glandular, né, então papilo ou adeno, mais sufixo-oma. Quando forem mesenquimais, o tipo celular mais o oma. Quando os tumores forem malignos e epiteliais, usa o termo carcinoma. Quando forem malignos e mesenquimais, usa o termo sarcoma. Bom, mas também, para tudo isso, existem exceções. E existem muitas exceções. Tá? A maioria delas, ou a maioria das denominações específicas, elas acabam sendo vistas quando a gente vai estudar um órgão em especial. Aqui a gente está tendo um olhar genérico, né? Um olhar geral sobre esse assunto. Quando estuda um órgão especial, quando estuda, inclusive, um neoplasma especial. Porque, às vezes, por exemplo, para os tumores de mama, a gente tem dentro desse grande grupo de tumores de mama muitas variantes, cada uma com nomes bem específicos, tá? Claro, tumor de mama vai seguir a linha do nome de carcinoma e por aí vai. Depois a gente fala mais sobre isso. Bom, a gente precisa considerar dentro dessas exceções mais genéricas, tá? Aqueles tumores que são malignos, eles têm comportamento maligno, mas recebem nome de benigno, como por exemplo o melanoma. O melanoma é um neoplasma que pode gerar bastante confusão, tá? Porque diferentes grupos de patologistas usam diferentes sistemas de classificação. Então, alguns chamam o melanoma maligno de melanoma e os benignos de melanocitoma ou nefos. Tá? Outros não. Outros preferem usar o termo melanoma benigno para o benigno e para a contraparte maligna, eles chamam de melanoma maligno. Tá? Então, também pode ser usado, também está correto. Então, quando o assunto for melanoma, sempre é importante vocês entenderem, entrarem em contato com o patologista, entenderem que o patologista que fez aquele laudo, e entender qual é o sistema de classificação que esse ou essa patologista está usando. Eu geralmente coloco as duas informações no laudo, justamente sabendo dessa diversidade de denominações. Melanocitoma, entre parênteses, melanoma benigno. Melanoma maligno, pronto, melanoma oral maligno, por aí vai, tá? Outro neoplasma cujo nome pode gerar bastante confusão é o mastocitoma, é o neoplasma de mastócitos, tá? Então ele é composto por essas células produtoras de histamina, que são os mastócitos, tá? Os mastocitomas, eles sempre são malignos. Mas por que deram esse nome estranho e de benigno para ele? Porque eu acredito que quando descobriram ele, não se sabia exatamente que célula era aquela, se ela tinha origem epitelial ou se ela tinha origem mesenquimal, tá? E aí acabou se designando ele ou se deixando esse nome genérico para ele, tá? Então ficou como mastocitoma. Mas o mastocitoma, ele sempre é maligno, não existe contraparte benigna dele, e na verdade a gente tem graus de malignidade. A gente tem o menos maligno, ou o de menor malignidade até o de alta malignidade. Outro neoplasma, também que segue essa mesma lógica, é o linfoma, tá? E o linfoma também, ele sempre vai ser maligno, porque pensa, um linfócito é uma célula, a célula normal, linfócito, fica transitando, é característico dele fazer o que chama de homing, né? Ele sai perambulando de órgão em órgão, em volta para os linfonodos. Tá? A célula neoplásica vai fazer isso também. Então, é praticamente inevitável que ocorra algo como uma metástase. Então, por isso, os linfomas, mesmo quando eles têm tumor sólido e a princípio são tumores únicos, a gente olha ele com maus olhos e a gente classifica eles como malignos. Já existiu a tentativa de chamar isso de linfosarcoma, então, especialmente para uma doença em bovinos que chama leucose bovina e que pode cursar com o aparecimento de linfomas, muitas vezes os autores naquele caso, chamam de linfosarcoma bovino ou linfosarcomas em bovinos. Talvez seja um dos lugares onde dos
um dos lugares onde mais se usa esse termo, tá? Mas também tem desuso e a compreensão é de que linfoma é o termo mais adequado e que ele designa, que ele denomina um neoplasma maligno. E assim, quase igual o mesotelioma, até se fala em alguns mesoteliomas não malignos, tá? A grande maioria deles é maligno, é muito maligno, faz metástase transcelômica, tá? E aí, se tu encontrar alguma dessas variantes não malignas, tu colocaria uma variante benigna, colocaria mesotelioma benigno e mesotelioma maligno. Ah, mas ele é mesenquimal, tu colocou lá na lista dos benignos. Sim, ele é mesenquimal, mas não existe, ou no sistema de classificação, não se criou o nome mesotélio sarcoma, tá? Então, sempre é mesotelioma e a gente agrega o nome para ele de mesotelioma benigno ou mesotelioma maligno. Outra forma de designar neoplasmas que é bem comum em medicina, já está em desuso, mas ainda é comum na medicina e felizmente não é comum em veterinária, que são os epônimos. É quando tu dá um nome de alguém para aquele tumor. Tumor de Ewing, sarcoma de Kaposi, tá? Então, o tumor de Wilms. Então, na veterinária, isso realmente não é muito usado, mas vocês poderão encontrar eventualmente algum deles. A ideia realmente é usar esses termos que sejam mais informativos, né? Sejam informativos da morfologia, do comportamento biológico, do prognóstico desse neoplasma. O grande barato dos patologistas hoje em dia é dar nomes para neoplasmas que tenham um valor prognóstico e, quem sabe, até preditivo, como a gente já falou nas outras aulas. Bom, além disso, tem um outro grande grupo de neoplasmas cuja denominação ela é um pouco complexa, um pouco complicada, que são os tumores mistos, tá? E aí, mistos quanto a quê? Ah, é um tumor que eu não sei se ele é benigno ou maligno? Não, misto quanto à histogênese. Então, são grupos de neoplasmas que são razoavelmente comuns em caninos, tá? Acontece em outras espécies também, mas são mais comuns em caninos, especialmente na mama ou em outras glândulas, como glândula salivar, glândula ceruminosa de orelha, tá? Glândula ceruminosa do conduto auditivo. Então, esses tumores ditos mistos, eles têm várias histogêneses, ou seja, eles contêm tanto tecidos epiteliais quanto mesenquimais, tá? Então, só exemplificando aqui para vocês. Por exemplo, o neoplasma benigno, que é um desses, pode ser tumor de mama, e ele tem áreas de epitélio tubular benigno, áreas de formação de cartilagem, como assim? Sim, áreas de formação de cartilagem e áreas de formação de tecido ósseo. Como é que a gente vai dar nome para tudo isso? Bom, para o epitélio tubular, eu vou chamar de adeno. A cartilagem, condro. E o osso, ósseo. Show de bola. O que eu preciso para completar aqui? Ele é benigno, eu coloco o sufixo oma. Tranquilo. Adenocondrosteoma. Tá, né? Já temos um nomezão aqui. Um palavrão dando nome para esse neoplasma. Mas tá, foi possível construir esse nome. Agora vamos para a contraparte maligna. Tá? Para o epitélio, adeno. Show de bola. Para a cartilagem, condro. Vamos juntá-la aqui com o osso para não ficar tantos itens. Bom, ósteo. Só que agora a gente precisa designar o fato disso ser maligno, né? Então, para a parte epitelial, eu digo que é carcinoma. E para a parte mesenquimal, eu tenho que usar o termo sarcoma. Como é que eu junto tudo isso? Vai ficar um adenocarcinoma condroósteo-sarcoma? É complicado, né? É grande, é bem grande. Então, por isso, se achou por bem designar como tumor misto benigno ou então tumor misto maligno. De novo, tá entendendo que o misto é a representação das diferentes origens ou dos diferentes tecidos que compõem esse neoplasma. O comportamento biológico está bem designado aqui pelo termo benigno ou aqui pelo termo maligno, tá certo? Então, o misto se refere à multiplicidade de tecidos que compõem esse neoplasma.
Bom, gente, mas assim, daí vem a pergunta, né? Poxa vida, tu já deu aqui uma diversidade de nomes, tem umas regras gerais? Tem, mas tem também uns pega-ratões aqui no dar esses nomes, né? Como é que eu sei como é que eu dou um nome para um tumor? Onde é que eu encontro os nomes dos tumores? Bom, os nomes dos tumores, na verdade, é um tipo de estudo que é feito por patologistas, clínicos e cirurgiões juntos, sempre pensando em dar o melhor nome ou um nome que seja o mais informativo possível do prognóstico, né, do comportamento biológico bem específico e do prognóstico e até, quem sabe, do valor que tem um valor preditivo. Então, existem livros, esse livro aqui, por exemplo, que é o Tumores em Animais Domésticos, do Milton, né? A gente diz que é a Bíblia do patologista, ou do patologista oncológico, tá? Esse livro tem mais de 1000 páginas e fala para cada órgão, para cada sistema, né? Quais são os tumores e quais são os nomes dados para aqueles tumores. Periodicamente são lançados novos livros, como por exemplo essa coleção aqui é patrocinada pela Charles Davis Foundation, ou a Davis Townsend Foundation, junto com a OMS, onde são listados também os nomes. Por exemplo, aqui, um volume só para tumores epiteliais da epiderme, da pele, só para os tumores epiteliais da pele. Aí tem outro volume que é sobre os tumores de tecidos moles, que envolveriam os tumores da derme, e por aí vai. Depois os glandulares, por aí vai. Periodicamente também, grupos se reúnem, como por exemplo aqui, a gente tem um grande grupo que estuda tumores de mama no Brasil e que se reúnem a cada 2 ou 3 anos, 2 anos geralmente, para discutir tumores de mama. E aí a gente faz adequações também na denominação dos neoplasmas. E quando eu vou dar um nome, estou ali no microscópio olhando um neoplasma, vou dar um nome, eu acabo buscando essas literaturas para classificar com clareza, dar esse nome com clareza, e principalmente dar esse nome de uma forma que outros colegas clínicos, cirurgiões e patologistas tenham a certeza a que entidade, a qual das doenças, lembra, tumor são várias doenças, a qual das doenças eu estou me referindo. Aqui, por exemplo, esse aqui é de humano, tá? Mas é um consenso brasileiro só para carcinomas de vesícula biliar. Tem consenso para linfoma, tem consenso para mastocitoma, tem consensos internacionais, nem todos são brasileiros, né? Tem consensos internacionais. Então, realmente existe uma diversidade bem grande de literatura, né? Existe uma diversidade bem grande de literatura. Então é importante a gente, quando se deparar com algum desses tumores, parar para estudar e entender que o nome é dado para aquela entidade, para aquela doença específica. Então, recebeu um diagnóstico com o nome de tumor, vai lá para a literatura, vai lá com calma para a literatura e tenta entender que entidade é essa, que doença é essa, qual é o comportamento biológico, qual é o prognóstico, né? Qual é o que tu espera, tem tratamento, não tem, então precisa realmente estudar para cada caso específico. Certo, meu povo? Com isso, a gente conclui a nossa conversa.